No zumbido tranquilo das nossas vidas, houve um tempo em que eu acreditava que tudo estava perfeito. Cada manhã começava com o cheiro do café, a luz suave filtrando pela nossa cozinha e o som da risada dela enquanto ela lia as notícias ou enviava uma mensagem rápida antes do trabalho. Esse era o nosso ritual, algo que construímos ao longo de uma década de casamento. Olhando para trás, gostaria de ter prestado mais atenção nesses pequenos momentos. Achei que sabia tudo sobre ela, mas descobri que não sabia nada. Não foi um daqueles momentos explosivos que me alertaram, nenhuma confrontação dramática, nenhum telefonema à tarde da noite que eu acidentalmente ouvi. Começou, ao invés disso, como uma mudança lenta, quase imperceptível. Sua risada ficou menos frequente, seus olhos pareciam desviar sempre que eu a olhava por um momento demais. Ela nunca foi protetora com seu celular, mas agora, parecia que ele estava colado à mão dela, virado para longe da minha vista. Essas coisas se acumulavam como pequenas pedras invisíveis pesando no meu peito, pressionando com uma força que eu não conseguia identificar nem entender. Uma noite, depois de ter ido para a cama mais cedo, fiquei lá, olhando para o teto, e pensei em cada momento estranho que se distanciava entre nós. As meias-verdades que ela dizia, as noites fora com amigos que eu nunca conheci, e a distância que crescia entre nós como uma sombra se esticando por um quarto. Pare de ser paranoico, eu disse a mim mesmo. Você está imaginando coisas. Mas o pensamento não me deixou em paz. Eu me convenci de que estava sendo irracional, mas a sensação se instalou no meu estômago e me corroía, uma companhia constante, que nunca me permitia ficar à vontade. Eu continuava me dizendo que precisava de provas, uma razão sólida para justificar a inquietação que me assombrava. E então, essa razão veio, entregue quase convenientemente por um amigo chamado Frank. Era tarde quando recebi a mensagem dele, uma mensagem que me atingiu como um soco. Ei, odeio ser eu a te contar isso, mas acho que você deveria saber, e suas palavras cortaram-me, cruas e implacáveis. Ele a viu com outra pessoa, em um hotel do outro lado da cidade. Ela estava lá com um homem que eu não conhecia, rindo, se inclinando para ele com uma intimidade casual que ela não demonstrava para mim há meses. A raiva surgiu, feroz e primitiva, mas eu a mantive enterrada, alimentando-a silenciosamente enquanto lia e relia a mensagem dele. Não era o tipo de evidência que resistiria a qualquer confronto real. Ela me chamaria de paranoico, me faria sentir como um tolo. Eu já tinha visto isso acontecer com outros, amigos que duvidaram de si mesmos por causa de uma simples falta de provas. Não, eu não seria esse cara. Eu ia precisar de mais do que uma única aparição de um amigo. Os próximos dias foram um lento e agonizante inferno. Eu esperei, coletando cada olhar estranho, cada pequena desculpa que ela dava para passar as noites fora, cada vez que ela ria de uma mensagem e virava o celular para longe. Estava enlouquecendo. Comecei a observá-la obsessivamente, como se esperasse pegar algo, um nome perdido, uma mensagem suspeita. Mas não havia nada. Cada detalhe parecia escapar pelas minhas mãos, intangível, como tentar pegar fumaça. Então veio a noite de sexta-feira em que ela me disse que ia sair com as amigas. Ela se vestiu com um certo cuidado, um sorriso suave no rosto que parecia quase estranho. Não espere por mim, ela disse com uma risada, saindo pela porta antes que eu pudesse perguntar onde elas iriam. Era isso. Eu não ia ficar sentado, inerte, enquanto ela levava uma vida dupla. Eu a segui, meu coração batendo forte como um martelo no peito. Cada esquina que eu virava, cada semáforo, me aproximava mais da resposta que eu temia. E, como esperado, ela entrou em um estacionamento de hotel, um lugar que eu conhecia muito bem por causa das viagens de trabalho. Ela estacionou, saiu do carro e caminhou até o lobby com uma confiança que parecia um tapa na cara. Minha visão ficou embaçada, minha mente nadando em raiva e descrença enquanto eu a observava encontrar com ele, um estranho de terno que a cumprimentou com um olhar que me fez sentir náusea. Estacionei do outro lado da rua, fora da vista, mas perto o suficiente para observá-los através do vidro do lobby. Eles riram, trocaram olhares que carregavam uma linguagem que eu já não conseguia decifrar, e então, tão casualmente como se nada fosse, desapareceram juntos pelo corredor. Cada parte de mim queria invadir o hotel, destruir a ilusão de segredo deles, gritar,
berrar, fazê-la entender o quanto ela me traiu. Mas eu fiquei parado, minhas mãos cerradas em torno do volante, os nós dos dedos brancos. Eu precisava pensar. Isso não seria uma explosão momentânea de raiva. Não, eu ia destruir a confiança dela da mesma forma que ela destruiu a minha. Deixei o hotel, dirigi de volta para nossa casa em um estado de atordoamento, sentindo-me como um fantasma na minha própria vida. Não havia mais nada naquela casa que me fizesse sentir que pertencia a mim. As roupas dela, as risadas, as fotos emolduradas na paredes, tudo parecia maculado. Passei pelos cômodos, sentindo que estava vendo tudo pela primeira vez, com uma clareza que eu não tinha há anos. Eu não era um homem que levava a traição de forma leve, e isso não seria diferente. Por agora, porém, eu precisava de paciência. A melhor vingança, disse a mim mesmo, é sempre servida fria. Eu iria esperar, reunir minhas provas, e me certificar de que ela sentisse a perda da mesma forma aguda que eu sentia. Os dias após minha descoberta foram preenchidos com uma fúria silenciosa e controlada. Eu não iria apressar isso. Eu faria cada momento da traição dela contar para o lento desmoronar da vida confortável dela. Passei mais de uma década construindo essa vida com ela, e eu sabia o quanto isso significava para ela, o quanto ela tinha dado como garantido em nossa casa, em mim. Agora, eu iria tomar tudo de volta, pedacinho por pedacinho, até que ela não tivesse mais nada. Comecei com pequenos passos, coletando tudo o que eu podia encontrar que acrescentasse ao meu arsenal. Fiquei meticuloso, quase metódico em minha busca. Cada noite, esperava até ela adormecer para vasculhar suas coisas, seu celular, seu e-mail, seu laptop. Aprendi mais sobre ela nessas horas silenciosas do que em todos os anos que estivemos casados. E eu não gostava do que encontrei. O celular dela revelou mais. Uma pasta inteira de mensagens salvas sob o nome de um amigo que eu só tinha visto de passagem. Dentro, as mensagens contavam uma história que eu não estava preparado para ler, com trocas de flertes, planos para jantares secretos e comentários sobre o quanto ela se sentia ou viva ou com ele. Os detalhes cortaram fundo, cada um uma lembrança do que ela estava disposta a fazer nas minhas costas. Mas cada mensagem também me deu poder. Cada texto, cada imagem que ela enviou a ele, voltaria para assombrá-la. Tirei capturas de tela, compilando um pequeno arquivo organizado que crescia a cada noite. As noites em que ela saía com suas amigas tornaram-se rotina, e enquanto ela acreditava que estava escapando sem ser detectada, eu fiz da minha missão fazê-la pensar que estava segura. Eu desempenhava perfeitamente o papel do marido ignorante. Divirta-se, eu dizia, até ajudando-a com o casaco enquanto ela saía, sentindo uma satisfação distorcida toda vez que ela passava pela porta. Ela estava tão certa de si mesma, tão certa de que eu nunca desconfiaria. Era quase risível. Uma noite, ela deixou o laptop aberto na cozinha, e eu aproveitei a oportunidade para procurar por mais qualquer coisa que pudesse provar sua traição. Foi aí que encontrei os e-mails escondidos sob uma conta separada que ela deve ter criado só para ele. Eram piores que as mensagens. Ela escrevia para ele sobre como gostaria de tê-lo conhecido antes, como se sentia presa comigo, mas não sabia como sair. As palavras dela me atingiram, cada uma se cravando no meu peito como um espinho, mas me forcei a ler cada linha. Eu precisava dessa dor. Ela me lembrava por que eu estava fazendo isso, porque eu não podia simplesmente me afastar. Os e-mails dela revelaram planos que ela fez com ele, escapadas secretas que eu não tinha nem notado até agora. Ela usou nossas finanças compartilhadas para financiar algumas dessas viagens, reservando hotéis e voos sob a fachada de viagens de trabalho. A traição era mais profunda do que eu imaginava. Não era só um caso, era uma vida que ela vinha construindo, bem debaixo do meu nariz, com dinheiro que eu trabalhei duro para ganhar. Se ainda havia alguma dúvida em mim, ela se foi agora. Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Guardei tudo o que encontrei e salvei em vários lugares. Uma pasta no meu computador de trabalho, um pendrive criptografado, até uma conta na nuvem com uma senha que ela nunca adivinharia. Eu não ia deixar nada escapar. Quando o momento chegasse, queria estar totalmente preparado para puxar o tapete debaixo dela. E então, havia o Frank.
Ele também estava monitorando ela, me atualizando sempre que percebia algo suspeito. Ele me disse uma vez que sabia como a traição parecia se ele já tinha visto isso em seu próprio casamento, um sinal de alerta que eu ignorei na época. Agora, ele era meu aliado, uma presença estranha, mas bem-vinda, no meio da minha realidade distorcida. Juntos, criamos um plano. A ideia era simples, e eu reuniria tudo até estar pronto, então eu a confrontaria de uma maneira que não deixasse espaço para desculpas ou mentiras. Mas a paciência tem seus limites, e os meus estavam se esgotando. Uma noite, enquanto ela saía para mais uma de suas noites fora, não pude deixar de segui-la novamente. Eu sabia para onde ela estava indo, e enquanto a observava partir, senti o último vestígio da minha contenção desaparecer. Eu a segui até o mesmo hotel, estacionando nas sombras e esperando até vê-los se encontrar. Desta vez, porém, eu não fiquei apenas no meu carro. Entrei direto no lobby, observando de longe enquanto ela ria, seu braço esbarrando no dele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eles seguiram para o bar, e eu me acomodei em uma cabine próxima, pedindo uma bebida que eu não tinha intenção de terminar. A observei, estudando cada movimento, cada sorriso que ela dava para ele. A cena era nauseante, mas eu não conseguia tirar os olhos de cima. Esta era a mulher que eu amava, a mulher a quem eu havia prometido minha vida, e aqui estava ela, compartilhando momentos com um estranho como se esses momentos fossem dela para dar. Após o que pareceu horas, eles saíram do bar e seguiram para um quarto. Eu os observei desaparecer pelo corredor, minhas mãos cerradas tão fortes que pude sentir minhas unhas perfurando minhas palmas. Era isso. A prova que eu precisava, a peça final do quebra-cabeça. Mas, por mais que eu quisesse confrontá-los ali mesmo, sabia que não era o momento. Uma cena pública lhe daria uma saída, uma oportunidade de distorcer a história a seu favor. Eu precisava manter o controle, ver isso até o fim. Dirigi para casa naquela noite, minha mente fervilhando com um plano que finalmente estava se encaixando. Eu ia expor tudo diante dela, cada detalhe sórdido de suas mentiras, cada traição, cada dólar que ela gastou em sua vida secreta. E quando ela visse isso, eu queria que ela sentisse o peso do que havia feito, a realidade de que ela havia perdido tudo. Não era suficiente apenas terminar com tudo. Eu queria que ela entendesse que destruiu a vida que construímos juntos. Não haveria volta, nem perdão, nem um novo começo. Na manhã seguinte ao meu último vigilante no hotel, acordei com uma clareza sombria. Eu tinha todas as peças, e não havia mais nada a ser coletado. Agora, era a hora de agir. Eu queria que ela sentisse o que eu senti nessas últimas semanas, pego de surpresa, exposto e vulnerável. Queria que ela percebesse que sua vida secreta tinha acabado, que cada mentira que ela contou estava prestes a desmoronar diante dela. Mas, antes, eu precisava fazer meus preparativos. Liguei para o nosso advogado, alguém com quem eu só havia lidado para documentos de imóveis e uma consulta ocasional sobre um fundo familiar. Desta vez, expliquei minha situação. Apresentei as provas financeiras, os e-mails e as fotos. Ele foi mais do que simpático, entendendo exatamente o que eu queria e por que queria que fosse feito rapidamente. Em poucas horas, ele me enviou um plano completo que cobria todos os ângulos. Meu objetivo era simples, e eu ficaria com a casa, a custódia total dos filhos e o suficiente dos nossos bens para garantir que ela sentisse a dor de sua traição muito tempo depois que eu terminasse com ela. Passei os próximos dias fechando todos os pontos de fuga. Trabalhei com o banco para abrir novas contas, transferindo dinheiro para uma conta separada em meu nome. Deixei o suficiente para ela na conta conjunta para cobrir despesas básicas, nada de mais viagens de fim de semana, nada de noites caras fora. Deixei ela perceber, se ela se importasse em olhar, que sua liberdade o estava lentamente escapando de suas mãos. Cada noite, ela ainda saía com suas amigas, cada vez oferecendo uma desculpa meia-boca. Cada noite, eu a observava sair pela porta, sabendo que ela estava alheia ao fato de que eu já a tinha encurralada. Mas o movimento final, aquele que a deixaria sem palavras, estava programado para sexta-feira. Eu queria que o timing fosse perfeito, queria que ela entrasse em uma armadilha que ela mesma criou, sem saída.
Passei o dia garantindo que tudo estivesse pronto, confirmando compromissos e verificando novamente os documentos que eu havia preparado. Cada detalhe importava, e eu não ia deixar ela escapar nem por um segundo. Naquela noite, enquanto ela se preparava para sair, eu não disse uma palavra. Apenas a observei, com um sorriso discreto no rosto, enquanto ela arrumava o cabelo e vestia o vestido que eu já amava. Ela notou que eu estava observando e me deu um sorriso brincalhão. "O que?" ela perguntou, alisando o vestido. "Nada", respondi, mantendo o tom casual. "Você está linda." "Obrigada, querido", ela disse, sua voz doce demais, seu sorriso perfeito demais. "Não espere por mim." Ela me beijou na bochecha, e eu a observei um segundo a mais do que o habitual, deixando-a ver algo nos meus olhos que eu sabia que ficaria em sua mente pelo resto da noite. Então, com a bolsa jogada no ombro, ela saiu pela porta, completamente sem saber que seria pela última vez. No momento em que ela saiu, eu entrei em ação. Liguei para o Frank e pedi para ele vir, explicando apenas que era a hora. Ele apareceu em minutos, com uma expressão séria, a mesma determinação dura que eu sentia refletida em seus olhos. Ele me ajudou a reunir todas suas coisas do armário, seus objetos espalhados pela casa. Cada item foi para uma pilha na sala de estar, um pequeno altar para uma vida que não pertencia mais ali. Deixei as fotos dela, os enfeites e todos os outros pequenos vestígios da mulher que eu amava uma vez, antes de ela ter destruído tudo. Com tudo embalado, passei para a fase 2. O Frank me ajudou a trocar as fechaduras, e depois que isso foi feito, ele ficou para tomar uma bebida. Nos sentamos na sala de estar, fazendo um brinde silencioso para os fins e novos começos. O Frank era um pilar silencioso, um lembrete de que, mesmo na traição, eu não estava sozinho. Quase não falamos, não havia nada a dizer. Ele entendeu. As horas se passaram, e quando o relógio se aproximava da meia-noite, eu sabia que ela logo estaria em casa. Me posicionei na sala de estar, com suas coisas embaladas ao meu redor, esperando como um sentinela silencioso. Quando ouvi o carro dela entrando na garagem, uma satisfação sombria se instalou em mim. Esperei, deixando a tensão aumentar até que ela chegasse à porta, suas chaves tilintando na fechadura. A porta não se abriu. Eu a ouvi tentar de novo, e depois uma terceira vez. Finalmente, abri a porta, assistindo enquanto a confusão se transformava em frustração em seu rosto. Quando seus olhos encontraram os meus, vi algo mais brilhar ali: desconforto. Ela sabia que algo estava errado. Mas ela não sabia metade disso. "O que está acontecendo?" ela perguntou, olhando para a chave como se ela a tivesse traído. Eu não respondi. Dei um passo para o lado e gesticulei para ela entrar, minha expressão indecifrável. Ela entrou, observando a cena das caixas empilhadas, suas coisas esperando por ela em montes organizados. Seus olhos se arregalaram, a realização surgindo com uma clareza brutal. Ela se virou para mim, procurando uma explicação, um vislumbre de perdão. Mas eu não tinha mais nada para dar. "Isso é alguma piada?" ela gaguejou, sua voz mal sendo um sussurro. Cruzei os braços, deixando o silêncio se estabelecer ao nosso redor. "Não. Nenhuma piada. Isso é o que você queria, não é? Liberdade?" Ela deu um passo para trás, seu rosto pálido. "Do que você está falando?" Eu tirei meu celular e abri a pasta que eu tinha preparado. Eu não precisei dizer nada, as imagens e as mensagens falavam por si mesmas. Uma a uma, mostrei a ela todos os recibos do hotel, as mensagens, os e-mails, os jantares que ela havia cobrado no nosso cartão compartilhado, cada detalhe da sua vida dupla exposto com brutal clareza. Eu a observei enquanto seu rosto caía, sua valentia escorregando até que ela ficasse apenas olhando para o celular, incapaz de negar uma única coisa. "Foi um erro", ela sussurrou, sua voz trêmula. "Eu nunca quis." "Não." Eu a interrompi, meu tom mais frio do que eu jamais ouvirá. "Você não pode reescrever isso. Você fez suas escolhas." Os olhos dela se encheram de lágrimas, e ela estendeu a mão, mas eu dei um passo para trás, colocando uma parede entre nós que nenhuma palavra poderia derrubar.
Onde é que eu vou ficar? Ela perguntou, sua voz quebrando, a desesperança invadindo seu tom. Esse é o seu problema agora, respondi, com um tom de finalização na voz que não deixava espaço para negociação. Tudo o que você precisa está nessas caixas. Você queria começar de novo, não queria? Agora você pode. O rosto dela se desfez, a realidade de suas ações se instalando nela de uma forma que eu sabia que ela não havia antecipado. Ela esperava raiva, talvez uma briga, mas não esse fim frio e calculado para tudo o que havíamos construído. Ela se aproximou de mim pela última vez, mas eu não me movi, não deixei ela me tocar. Por favor, ela sussurrou, sua voz mal audível. Deixe-me ficar. Podemos resolver isso. Eu farei o que for preciso. Eu mantive o olhar dela, sentindo nada além de um vasto e vazio espaço onde o amor um dia existiu. É tarde demais. Abri a porta, deixando o ar frio da noite invadir, um lembrete final de que ela não pertencia mais ali. Ela saiu, os ombros caídos, segurando a bolsa como uma tábua de salvação, e eu fechei a porta atrás dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, um vazio silencioso que preencheu cada canto da casa. Fiquei ali por um momento, deixando isso se instalar em mim, uma estranha sensação de alívio misturada com a dor no meu peito. Ela se foi. Finalmente, irrevogavelmente se foi. O vazio na casa se acomodou, um silêncio oco que ecoava por cada cômodo. Passei o fim de semana em um turbilhão, organizando a casa e removendo até o último vestígio dela. Amigos e familiares entraram em contato, mas eu ignorei as mensagens, preferindo ficar sozinho com meus pensamentos. Eu sentia uma calma estranha, inquietante. A tempestade passou, mas não conseguia me livrar da sensação de que algo estava faltando, algo mais do que apenas a ausência dela. Na noite de domingo, quando eu estava terminando a última parte da limpeza, meu telefone tocou. Eu não reconheci o número, mas atendi, meu coração afundando ao ouvir a voz do outro lado. Era o Frank. Ei, ele disse, sua voz pesada. Eu não sei se você ouviu, mas, e ela está no hospital. As palavras me atingiram como um soco. Por um momento, eu não consegui respirar. O que aconteceu? Consegui perguntar, minha voz mal era um sussurro. Frank hesitou, como se estivesse pesando o quanto deveria me contar. Está grave, ele disse finalmente. Ela se envolveu em um acidente ontem à noite. Não sabem se ela vai sobreviver. O mundo parecia girar ao meu redor, uma estranha e nauseante vertigem se instalando no meu estômago. Apesar de tudo, apesar da traição e da raiva, eu não queria isso. A ideia de vê-la ali, frágil e quebrada, fez minhas mãos tremerem. Onde ela está? Frank me deu o nome do hospital e, sem mais palavras, peguei as chaves e fui, dirigindo sem rumo pelas ruas escuras. A raiva que me impulsionava há tanto tempo parecia desaparecer a cada quilômetro, substituída por uma dor oca que eu não podia ignorar. Eu não sabia por que estava indo. Não sabia o que diria. Mas não podia ficar longe. Eu precisava vê-la, precisava saber que ainda havia uma chance, mesmo que fosse para um fechamento que eu jamais teria. O hospital estava silencioso, as luzes estéreis lançando um brilho estranho pelos corredores vazios. Quando cheguei à UTI, uma enfermeira me direcionou para o quarto dela, e eu entrei, meu coração batendo com uma mistura de pavor e tristeza. Ela estava lá, imóvel, seu rosto pálido contra o travesseiro branco, tubos e fios conectando-a a máquinas que apitavam e zumbiam em um ritmo constante. Sua mão, a mesma mão que um dia segurou a minha, agora estava flácida contra os lençóis, sem vida. Sentei ao lado dela, sem saber o que sentir. Uma enxurrada de memórias invadiu minha mente, nosso primeiro encontro, as risadas, os sonhos que compartilhamos e a vida que construímos juntos. Mesmo com tudo o que aconteceu, eu não podia deixar de ver a mulher que eu amava, a mulher que foi o meu mundo. A raiva, a traição, tudo parecia tão pequeno agora, tão insignificante diante do que estava acontecendo. Um médico entrou, me dando um aceno sombriamente. Você é o marido dela? Ele perguntou suavemente. Eu hesitei, mas finalmente acenei com a cabeça. Sim. Sou o marido dela. O médico suspirou, checando os prontuários antes de falar.
Ela sofreu um acidente grave, explicou. O carro dela saiu da estrada, e pelo que conseguimos apurar, ela estava dirigindo tarde da noite, distraída. Os ferimentos são graves e ela está em coma. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas, e ele se calou, deixando as palavras não ditas pairando no ar. Eu acenei, o peso das palavras dele se instalando em mim. Ele saiu, e eu fiquei ali, olhando seu rosto, me perguntando se ela podia me ouvir, se sabia que eu estava ali. Minha mente girava, revivendo tudo o que aconteceu nas últimas semanas, cada escolha, cada decisão que nos levou até esse momento. As horas passaram, e eu não consegui me afastar. Fiquei ao lado dela, a dor no meu peito crescendo a cada minuto. Naquele quarto silencioso, cercado pelo zumbido frio das máquinas, a magnitude do que acontecerá caiu sobre mim. Eu queria que ela sentisse o peso das escolhas dela, mas não assim. Eu queria que ela enfrentasse as consequências, mas não perdesse a vida. Com uma voz baixa, comecei a falar com ela, as palavras saindo rápido. Falei sobre como descobri, o quanto eu estava furioso, o quanto me senti traído. Falei sobre as noites que passei vasculhando suas coisas, os planos que fiz para terminar nosso casamento. Não segurei nada, deixando ela ouvir toda a dor crua, fazendo-a saber exatamente o que ela me fez passar. Mas então, quando minha voz quebrou, me vi dizendo coisas que não planejei, coisas que eu nem sabia que ainda sentia. Eu te amava, sussurrei, minha voz mal audível. Eu ainda amo, talvez, e não sei. Talvez seja diferente agora, talvez seja algo que eu não consiga nem entender. Mas você foi a minha vida, e eu queria que você sentisse a dor que me causou, mas não assim. Não aqui, deitada. Lágrimas queimaram meus olhos enquanto eu falava, a sinceridade da minha confissão me pegando de surpresa. Eu não tinha permitido sentir isso, não tinha me deixado reconhecer a profundidade da minha dor. Mas agora, com ela ali, cada muro que eu havia construído desabou, me deixando vulnerável, exposto. Nos dias seguintes, fiquei ao seu lado, vigília silenciosa que eu não conseguia explicar nem para mim mesmo. Amigos iam e vinham, oferecendo seu apoio, mas eu mal percebia. Eu mal dormia, mal comia. Eu apenas ficava ali, observando-a, esperando algum sinal, alguma indicação de que ela voltaria para mim, de que ainda havia uma chance para entender, para curar. Eu revivi os últimos meses de novo, me perguntando se havia algo que eu poderia ter feito diferente, alguma maneira de salvar a nós dois do que nos tornamos. Então, na quinta noite, quando a madrugada começava a invadir pela janela do hospital, uma enfermeira entrou, seu rosto suave com simpatia. Ela olhou para mim, seus olhos cheios de uma compreensão que eu não queria. Eu sabia, mesmo antes de ela falar, que havia acabado. Lamentamos, ela disse, sua voz quebrando através da névoa do meu luto. Ela se foi. As palavras me atingiram como um golpe, a finalização delas ecoando através de mim. Eu fiquei ali, entorpecido, enquanto desconectavam ela das máquinas, me deixando sozinho na sala com o silêncio que se instalou como um manto. Eu estendi a mão, pegando a mão dela, sentindo o frio de sua pele sob meus dedos, o vazio que agora preencheria cada canto da minha vida. Deixar o hospital foi como entrar em um mundo que já não fazia sentido. Eu dirigi para casa, as estradas embaçadas, minha mente perdida em uma névoa de arrependimento e tristeza. A casa parecia mais vazia do que nunca, cada cômodo um lembrete do que houve e do que nunca mais poderia ser. Os dias passaram, cada um se desvanecendo no próximo, uma sequência monótona de luto e saudade. Eu segui com as obrigações, cuidando dos arranjos necessários, preenchendo papéis, notificando a família dela. Mas parecia que eu estava me movendo através de um sonho, uma meia-vida onde nada parecia real. Eu queria que ela entendesse a dor que causou, mas não queria que terminasse assim, com tantas palavras não ditas, tantas feridas abertas. Uma noite, enquanto eu estava sozinho no escuro, me vi olhando as fotos que tiramos juntos, momentos de risadas, de felicidade que agora pareciam pertencer a outra pessoa. Eu não a perdoei, não realmente. Não tinha certeza se algum dia perdoaria. Mas percebi que perdão não era o que eu precisava.
O que eu precisava, talvez, era deixar ir a traição, a raiva, o amargor que me consumiu. Deixar ir a vida que tivemos e encontrar uma maneira de seguir em frente, mesmo que significasse caminhar sozinho. No fim, ela se foi, e com ela foi uma parte de mim que eu nunca terei de volta.